Salve galera que tem os corações que queimam por Jesus, como é que vocês estão? Hoje nós temos a participação especial desse cameraman, aparece aí, Léo. Boa. Abaixei. Itapeba. Esquece de pedir os likes aí não, Luiz. Valeu, irmão. Quero pedir pra vocês aquela curtida, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, compartilha com todo mundo e vamos que vamos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nascimento de João Batista. Nós estamos fazendo uma série sobre o Evangelho. O primeiro vídeo é o que é o Evangelho e agora nós vamos falar sobre o nascimento de João Batista. Está lá em Lucas 1, a gente vai ler a partir do versículo 8. E aqui ele começa falando sobre o nascimento de João Batista. E aqui no versículo 8 diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Eles estão falando de Zacarias. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Aqui a gente pegou a passagem lá em Lucas 1. Lucas era um médico e ele fez o evangelho, ele escreveu o evangelho, né, segundo ele, para Teófilo, e também escreveu Atos. E aqui ele começa a relatar sobre como João Batista, como veio a chegada da notícia sobre João Batista, a boa notícia de um anjo enviado por Deus para Zacarias, de que ele ia ter um filho mesmo sendo idoso. Zacarias, ele, sendo sacerdote, ele foi sorteado para acender incenso no templo, algo assim. E isto era algo tremendo, era uma honra. E alguns dos sacerdotes podiam fazer isso apenas uma vez na vida. Não sei se ele já tinha feito ou não, só sei que esta era a vez dele. E aí ele começa a fazer o que ele tinha para fazer e de repente um anjo aparece para ele. E ali ele fala para Zacarias uma boa notícia do Senhor. Não é o evangelho, mas é algo que tem tudo a ver com o evangelho, porque ele ia preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele ia falar sobre as boas novas, ele ia falar sobre o evangelho. Fala sobre como este menino ia ser, e este menino ia ser usado por Deus, e ia trazer muitas pessoas de volta ao Senhor. Ou seja, ele não estava só falando que Zacarias e sua esposa Isabel iam ter um filho. E estava falando que ia ter um filho que ia fazer a diferença. Só que Zacarias deu lugar à dúvida. E aí ele fala assim: como eu vou saber que isso vai acontecer? O anjo fala: eu sou Gabriel, que fala, eu estou diante de Deus e você não acreditou em mim. Porque você não acreditou, você vai ficar mudo. Mas no decorrer dos dias isso vai acontecer. E sim, Isabel, mesmo sendo idosa, ficou grávida. E aí então, já com 6 meses, ela vai receber a visita de uma prima dela. O bebê em seu ventre, João, vai se alegrar, vai se agitar. Ela estava diante do nosso Salvador, já no ventre de Maria. E João Batista sabia quem é que estava ali. E ele se alegra mesmo ainda estando dentro do ventre de Isabel. Ele nasce, começa a crescer, cheio do Espírito Santo. E vive no deserto esperando o momento em que ele vai fazer a obra do Senhor. Nós vemos que o Senhor ele tem propósitos.
E uma coisa que nós podemos ter certeza é que se o Senhor fala que Ele vai fazer alguma coisa, Ele é fiel para fazer. Não importa se é impossível para mim ou para você, Ele faz. Então nós não devemos duvidar. E outra coisa, nós vamos ver que Zacarias ele duvidou, porém Deus ainda cumpriu o plano dele. Por mais que tenha tido consequências a dúvida de Zacarias na vida dele, o plano de Deus ainda se cumpriu. Então sabe, talvez você tenha duvidado e talvez a sua dúvida esteja gerando consequências. Mas volta para o Senhor, porque Ele ainda pode cumprir os planos dele. Ele cumpriu. E João Batista foi um grande homem que preparou o caminho para Jesus. Quando Jesus começa o ministério dele, João já estava trazendo pessoas para conhecer este evangelho, já estava batizando pessoas e se tornou um grande homem que nós vamos ver mais para frente, se assim Deus permitir. E mesmo tendo Zacarias duvidado e tendo gerado problemas para si mesmo, os planos do Senhor ainda se cumpriram. Então, por mais que você talvez tenha atrasado a sua própria vida com sua dúvida, hoje volta a crer, porque o Senhor pode fazer o impossível. Deus abençoe, galera. Tamo junto.